E estamos live. Então, olha, a primeira pergunta, que é aquela que provavelmente tu fazes a todos os teus convidados e que acaba por ser um bocadinho para a praxe normal, não é? Porque a nossa comunidade não é assim tão grande e nós conhecemos um pouco por todo o lado, e é fantástico quantas vezes é que nós respondemos a esta questão, mas nós achamos por bem fazer parte deste clichê da criação de conteúdo e perguntar-te, então, quem é que é Micael Sousa? Então, Micael Sousa é uma pessoa. Aliás, tem dias que quer ser uma pessoa, às vezes não consegue. Mas pronto, lá às vezes o dia corre melhor e lá consigo ser uma pessoa que gosta muito de jogos, que nunca imaginou que eles pudessem ser uma coisa na qual trabalhar todos os dias, e que é aquilo que eu tenho feito. E neste momento, basicamente aquilo que me tem alimentado tem sido a investigação, porque sou um estudante profissional e é verdade, no âmbito do meu doutoramento, que está associado à investigação também, tenho uma bolsa para isso, e depois participo em muitos outros projetos e outras investigações associadas ao meu centro de investigação, mas a outros também, e depois também faço formações e etc e tal, e depois tenho também vida associativa, mas grande parte dela está ligada com jogos de tabuleiro, principalmente. Sim, eu até ouvi dizer que há uns tempos atrás tu ganhaste um prémio de melhor formador do ano. Ouvi dizer eu. Pois é verdade. Melhor formador do ano. Mas mais interessante é saber que realmente exige alguma entrega e alguma consistência naquilo que é lançar estes temas que são tão desacreditados normalmente em empresas, como nós tivemos aqui o Hélder Barbosa a falar, não é? Ou seja, os jogos não são bem vistos na primeira fase, é sempre preciso desconstruir e tentar explicar o que é que se consegue tirar dos poderes dos jogos. E lançava aqui uma pergunta que não está no guião, que é até onde é que podem ir o poder dos jogos? E depois deixo-te falar com aquilo que trouxeste para nós. Uhum. É uma opinião tua. Aliás, os jogos eu acho que eles podem ir até onde nós quisermos. Porquê? Por acaso foi uma espécie de epifania que eu tive esta semana. Que é, afinal, o que é um jogo? Um jogo é basicamente a vida sem as partes chatas. Pronto, é isso. Foi a conclusão que eu cheguei. Porque o jogo pode ser sobre tudo, pode ser aborrecido, pode ser gerador de dramas, gerador de humor, gerador de tudo. Basicamente é como a vida, mas com o máximo de intensidade. É isso é que eu chamo de não ter as partes chatas. Pronto, basicamente é isso. O que é que entendes no contexto da vida e de jogo as partes chatas? Só mesmo por curiosidade e para contextualizarmos isto tudo. As partes chatas são aquelas partes que tu não te lembras da vida. Percebes? Ok. Aquelas que tu esqueces. Basicamente as rotinas, aquelas coisas banais. Tudo o resto pode ser um jogo. Até um jogo sobre rotinas e coisas banais. Pode ser, se o tornares interessante. Basicamente é isso. Isto tem tudo a ver com as experiências que tu querias. A partir do momento em que começamos a ver os jogos como experiências, e basicamente nós queremos experiências que cativem as pessoas, o tal engagement, pode ser sobre tudo e mais alguma coisa, e pode servir para tudo. E eu cheguei a esta conclusão depois de falar até foi com o meu orientador, com um dos meus orientadores da tese, em que estávamos a falar sobre cinema. Ele é especialista em cinema também, e ele disse-me, olha, o cinema é como a vida também sem as pausas, não é? Porque nós não vemos nos filmes o ator a dormir, quer dizer, depende de alguns casos, há filmes experimentais onde tu vês isso. Não vemos aquelas partes banais. Nós quando vês um filme de ação, aquilo só mostra as partes em que o herói ou o protagonista está a fazer coisas. Não o vês a dormir a cesta, nem a almoçar, a não ser que o almoço tenha alguma coisa de relevante para a narrativa, não é? Não vês isso. Nem ir à casa de banho, nem nada. Pronto, não vês essas coisas, a não ser que faça parte do conteúdo que quer ser abordado. Portanto, é isso que eu entendo como não tendo as partes chatas, e um jogo é a mesma coisa. Por isso é que tu simplificas tudo, mesmo num jogo. Imagina um jogo de gestão de recursos.
tu passas tempo e tens logo recurso. Ou então o tempo que tu estás à espera é uma simplificação ou uma redução em relação ao tempo real que demoraria a obter aquele recurso. Tudo aquilo é intensificado. Por isso é que cativa. Sim, estou a imaginar que tu recebes o recurso e ainda tinhas tratado a burocracia de receber o recurso. Imagina, tinhas que fazer a guia de remessa e tal, e pesar e dizer quê, essas coisas. Não, é logo, é direto. E mesmo que tu estejas a fazer um serious game para esse tipo de coisas, tu simplificas isso. Tu não vais querer dar às pessoas essa experiência. A não ser que sirva para demonstrares ou ensinares quão aborrecido isso é. Mas isso, pronto, já é outra história. Algo do tipo, ok pessoal, cada um de vocês já teve a sua ronda, agora como estamos a fazer isto com o tempo real, para a semana voltamos a reunir, pode ser? Pronto. É isso. Agora vamos tratar dos açoites, vou-vos açoitar, não é? Não, está mal, para a semana voltamos. Pronto. E é assim. Mas, Olha, mas os conteúdos que eu tinha trazido aqui, lá está, é só a produção de conteúdos, porque isto acabou por ter um papel importante naquilo que foi a minha abordagem até este lado sério, porque há aqui uma certa dedicação, que é um bocado de loucura e de responsabilidade também, mas que eu acho que quem faz coisas tem, não é? Às vezes não pensa bem naquilo que está a fazer e atira-se e faz, e depois vai melhorando, não é? Foi esse o meu percurso, alimentado por uma paixão. Foi depois começar a fazer conteúdos, e depois os conteúdos eram apenas de uma perspectiva de hobby, de paixão, de gosto pelo jogo como jogador, e depois comecei a introduzir aqui outras coisas na produção dos conteúdos. E é mais ou menos isto que eu tenho aqui preparado. tu consegues fazer screen share? É isso que eu Já vou sabes. experimentar, que nunca fiz sabes fazer aqui. isso. Clicas no botão Share Your Screen, que está ao lado do botão de vídeo, Hum. então o web que tu tens. Certifica-te que a janela E da tua depois apresentação escolhes, está visível. qual é que- Nós confirmamos, acenando a cabeça. E agora nós todos vamos fazer watch stream. E confirmamos que estamos a ver o teu PowerPoint sem estar em apresentação. E agora estamos a ver a tua apresentação. Vocês estão a ver? Sim. Ok. O facto de teres aqui uma partilha anedótica significa que nós nos vamos rir? Não, Ok, não é pensava isso. Aqui é uma partilha anedótica, porque é conhecimento anedótico, e grande parte do conhecimento que nós vamos partilhando e abordando no hobby é anedótico. Porquê? Porque não é científico. É baseado naquilo que nós vamos experimentando, vendo, percepcionando, mas acima de tudo não é científico. E foi uma das coisas que tive que aprender à bruta, é conseguir admitir que isto é conhecimento anedótico e colocar em causa aquilo que eu acho que são certezas absolutas sobre aquilo que os jogos proporcionam. Isto é logo daquelas coisas que nós levamos logo de caras quando começamos a fazer investigação científica sobre qualquer área, mas sobre os jogos é muito evidente, especialmente quando nós vimos do hobby, porque para nós os jogos já sabemos tudo sobre os jogos, achamos que sabemos, mas depois temos que comprovar as coisas, não é só dizer porque eu tive um caso em que correu bem, isto não quer dizer que seja sempre assim, não é científico, muito pelo contrário, não é dizer como nós vemos em anúncios, porque certos cientistas disseram, ou estudos, não, isto não é assim. Portanto, então posso avançar? Força! Força, rapaz. Então o que é que eu tinha aqui preparado? Então vamos começar pelo princípio, não é? Para criar, eu vou fazer aqui uma abordagem de o que é que se deve fazer para começar a criar conteúdos. Isto normalmente os conteúdos podem ser vários, mas normalmente as pessoas hoje em dia pensam sempre em canais de YouTube e coisas do género, vídeos. E depois isto também é aqui uma reflexão, porquê? Porque várias pessoas às vezes vêm falar comigo e perguntam-me o que é que devem fazer para começar a fazer canais de YouTube e falar de jogos e tal. E uma das coisas que eu digo sempre é, qual é a motivação? Ou seja, o que é que vos motiva a fazer isto? E isso é importante perceber, porque se o projeto é para continuar, tem que ter sustentabilidade, e a sustentabilidade principal é a motivação. E qual é o objetivo? Para que é que serve? Ou seja, para que é que querem fazer isso? É para simplesmente para o vosso prazer pessoal? É para atingir algum objetivo específico? É profissional? Convém definir isso. Depois temos que ter aqui uma capacidade de introspeção. Que tipo de conhecimentos é que temos? Porque isto exige uma série de conhecimentos. E depois, que recursos é que temos? Porque também exige recursos. Ou seja, não é só querer filmar, não é pegar num telemóvel e começar a fazer. Convém ter algum equipamento de vídeo e de som e ter também capacidade de saber editar e tratar depois. E depois, aqui é que é a pior parte.
temos de ter um plano de conteúdos regulares. Ou seja, isto implica, ou seja, estávamos aqui a começar a fazer este tipo de coisas como hobby, como uma paixão e tal, e depois é aqui que a parte que isto começa a virar quase um trabalho, não é? Porque se a coisa é para se manter, nós temos de ter um plano de conteúdos regulares. E isto é difícil de garantir, porque podemos ter muitas ideias no início e depois, passados uns meses, começam a faltar as ideias, começa a ser chato, começa a ser um peso, começa a ser um trabalho e abandonamos. E é por isso que, por exemplo, canais de YouTube às vezes não duram mais do que 1, 2 meses. É por isso. E depois o financiamento. É óbvio que vamos começar por nos autofinanciar. E temos de ter a perspectiva que provavelmente nunca vamos conseguir arranjar outra fonte de financiamento. Portanto, perceber se vale a pena realmente ir por aí. Senão, instala-se confusão, não é? E o mais para aí anda é confusão neste tipo de áreas e algumas ilusões que normalmente surgem. Então, a motivação é mais importante, mas convém ter um plano. Convém adquirir algum equipamento mínimo, definir os conteúdos de acordo com aquilo que nós conseguimos efetivamente fazer. Não vale a pena estar a definir objetivos muito complicados ou difíceis de atingir se nunca os vamos conseguir fazer. Portanto, por exemplo, de que é que me serve eu, por exemplo, querer estar por exemplo, a explorar todos os jogos que estão em Kickstarter se eu não tenho acesso a eles? Não serve nada. E saber do que é que se fala, estar preparado. E aqui preparado para aprender à bruta. Porquê? Porque existem muitas pessoas que estão na sombra, que não dão a cara e que não aparecem tanto, mas que sabem provavelmente muito mais do que nós. E quando nós nos expomos, temos de ter alguma solidez naquilo que vamos fazendo, ou então assumir com humildade que estamos ali a aprender num processo de evolução contínua. Portanto, acabamos por ter que aprender à bruta ou podemos nos preparar. Por isso, as coisas provavelmente são mais complicadas do que parecem. De início parece tudo muito simples, mas depois a implementação não é assim tão fácil. Então, com objetivos. Alguns objetivos que isto está relacionado com os meus e normalmente aqueles que eu encontro. Partilha da paixão pelos jogos, mas depois costuma ser mais do que isso. Por exemplo, pode ser um objetivo participar na rede. E nós sabemos, hoje em dia, eu dedico-me aos jogos de tabuleiro modernos, que o facto do hobby dos jogos de tabuleiro modernos estar a crescer está muito associado ao efeito de rede. E ao efeito de nós poderes comunicar através da internet, apesar de jogarmos jogos analógicos, físicos, a internet serve para criar o efeito de rede e para pertencermos a uma comunidade que não está limitada, por exemplo, no conhecido, que acontece em muitas áreas, mas no caso dos jogos é muito importante. Este efeito de rede e só querer participar na rede através da produção de conteúdos pode ser um interesse. Outro pode ser ganhar dinheiro, embora em Portugal isto seja pouco realista, porque não temos mercado para este tipo de coisas. E depois podemos querer associar outros projetos, também há vários casos desses, em que, por exemplo, o canal do YouTube, apesar de falar de jogos, pode estar associado a um projeto, lá está, como tivemos a falar ainda há um pouco, de desenvolvimento de jogos que nós podemos estar a fazer para uma candidatura, ou para um projeto europeu, ou para uma câmara municipal, ou para uma escola, ou para o que seja, e o próprio canal pode ser um modo de divulgar e abordar e de falar de coisas relacionadas com ele. Mas, para fazermos isto, tal como se faz em qualquer, convém definir objetivos quantificáveis. E para isso temos de estar a analisar as estatísticas, e o YouTube, neste caso, um blog, ou até as redes sociais, dão-nos estas estatísticas para nós podermos ir acompanhando isto. Por isso, apesar de fazermos esta abordagem toda sistemática, acho que ninguém tem ilusões que isto não é uma máquina de fazer chover dinheiro, pelo menos em Portugal. E dos poucos que existem no mundo que conseguem realmente viver disto, são mesmo casos excepcionais. Até porque exige mesmo muito investimento inicial. Não sei se vocês têm noção disto. Acham que é fácil este processo de transformar a produção de conteúdos numa coisa que nos faça ganhar dinheiro? Acho que é muito, muito difícil. Eu também acho que sim. Até porque depois gera-se uma série de questões. É que nós... Aliás, onde é que nós vamos buscar a nossa fonte de rendimento? É dos nossos consumidores? É que normalmente aqui não são os consumidores que pagam isto. Portanto, é um bocado ingrato. E tem um modelo de negócios muito complicado. Daí muitas das vezes não ser execuível sequer. Portanto, convém ter as expectativas realistas.
Então, outra coisa muito importante é saber lidar com as interações. Porque estamos a criar conteúdos e os melhores conteúdos são interativos, tal como os jogos, por isso é que os jogos nos fascinam, é porque eles são interativos, ou seja, dão-nos uma resposta àquilo que nós fazemos. E para isto temos que ter conteúdos regulares. Isto relaciona-se com aquilo que eu disse, para termos os conteúdos regulares temos que os planear e ter um plano e saber o que é que queremos para conseguir dar essa regularidade. E por vezes isto é muito trabalhoso. Por exemplo, não sei se vocês têm noção de quanto tempo é que demora, pelo menos posso dar a minha experiência, conseguir fazer um vídeo tutorial de um jogo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um jogo médio, um Eurogame médio, um jogo médio, não precisa de ser muito complicado, nem muito simples. Ele demora-me sempre cerca de 1 hora a filmar, depois demora a editar cerca de 3 horas. Portanto, só para fazer aqui um vídeo que não é de um jogo, nada por além, são no mínimo 4, 5 horas. Depois todo o processo de divulgação e tal, isto ocupa muito tempo. E depois temos de estar disponíveis para responder. Depois acontece-me, como acontece aqui em casa, a esposa diz que eu estou sempre agarrado ao telemóvel. Mas porquê? Tenho que estar a responder a tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. E depois de saber encaixar a crítica, porque vamos errar de certeza. Vamos errar porque estamos a produzir, estamos a partilhar a nossa opinião, por vezes enganamos-nos, ainda por cima no caso de jogos de tabuleiro, por vezes as próprias regras são dúbias, por vezes há erratas, por vezes não interpretamos bem as coisas, porque o jogo, lá está, é um jogo analógico, deixa-nos fazer as neiras. E deixa-nos fazer as neiras na interpretação do próprio jogo também. Mas a partir do momento em que nós tivermos capacidade de encaixe da crítica, vamos errar, mas melhorar. Portanto, convém estar aqui preparado para falhar. Que plataformas é que eu tenho explorado? Olha, tenho explorado aqui o Facebook e tem sido uma forma de quê? De criar memes. Foi uma coisa que eu descobri que gosto muito de fazer. Memes sobre jogos de tabuleiro, porque os memes são formas muito rápidas de partilhar informação e de interagir rapidamente, porque as pessoas reagem muito diretamente a imagens. Portanto, e os memes para mim foram uma boa... É uma coisa que me diverte muito fazer e acaba por ser uma boa de abordar algumas características e conteúdos dos jogos. Mas também serve, obviamente, para fazer spam. Não é? Spam dos vídeos, para direcionar para, por exemplo, para o YouTube, que é onde eu crio os vídeos. E depois, analisando as estatísticas do próprio YouTube, a maioria do tráfego vem mesmo do Facebook. É mesmo a principal fonte. Depois, na questão dos blogs, neste caso, eu acho que os blogs são mais interessantes para explorar aqui uma parte mais refletiva, mais de reflexão do próprio hobby, dos conteúdos. Há quem faça também análises escritas. Eu já fiz do início, comecei por fazer, foi assim que eu comecei a criar conteúdos há alguns anos. Comecei a criar conteúdos de análise de jogos escritas, mas depois abandonei isso e passei a fazer a análise em vídeo, tutorial e análise, e passei a fazer textos mais de reflexão em texto no blog. Depois o Instagram também tenho um Instagram, e o que é que eu uso no Instagram? Partilho, por exemplo, coisas que eu vou jogando, com pequenas opiniões sobre o jogo. Uma pequena análise muito rápida. E depois também as fotos criativas, foi uma coisa que eu criei há uns tempos. Durante um ano, criei todos os dias uma foto com componentes de peças de jogos, alusiva a alguma coisa que se comemorasse nesse dia. Fosse o dia da bicicleta, o dia de uma causa qualquer nobre, um dia histórico. Durante um ano inteiro fiz este exercício também de criatividade, que também me deu bastante gozo. E depois o próprio YouTube. No YouTube tenho tutoriais, tenho análises, tenho conversas, e tem sido, especialmente as conversas, tem sido uma coisa que me tem dado muito prazer e tem sido uma forma de recolher aqui conteúdos e de fazer aqui também alguma rede. Mas depois também no YouTube acabou por ser uma forma também, criei secções próprias para se ligar àquilo que eu vou fazendo na investigação e nos projetos em que estou envolvido, criando alguns conteúdos mais ligados às partes de design e à parte séria dos jogos. E depois o Twitter também faço algumas partilhas, mas não tem muito, pelo menos o meu Twitter não tem muito impacto em Portugal. Portanto, aqui do blog, portanto, há aqui um exemplo. O blog não tem assim muitas visitas, tem algumas, acho que isto vai com 80 e tal mil neste momento. Por exemplo, aqui está o último dos efeitos parasitários dos jogos de massa nos jogos de tabuleiro. Isto aqui é uma reflexão sobre a indústria, como é que um tipo de jogo são os jogos de massas, aqueles que nós encontramos nos supermercados, os típicos, e depois há alguns novos que têm especificidades de design muito próprias, que normalmente a inovação não é bem uma delas, mas é os componentes e o impacto e ser uma coisa rapidamente jogável e que está muito relacionada com os brinquedos. E depois o modo como isto está a influenciar a indústria dos jogos de hobby e como é que os jogos de hobby estão a influenciar também estes jogos de massas. Começam a haver distinções não muito claras. Por exemplo, isto permite uma forma de expressão mais erudita. Isto aqui, erudito também é um bocado
subjetivo, mas de facto, ao escrevermos, eu penso que é mais fácil para partilhar esse tipo de coisas. No Instagram está aqui um dos exemplos, por exemplo, esta imagem aqui à esquerda foi uma que eu queria para o Dia dos Namorados, há uns 2 anos, penso eu, e depois aqui está uma brincadeira também feita com uma caixa de um jogo. Portanto, o Instagram permite este tipo de criação de conteúdos através dos componentes e das peças dos jogos, que foi uma coisa que também me dá muito prazer e de tempos a tempos agora faço. Já não faço diariamente, porque também foi uma coisa muito pesada, garantir também conteúdos todos os dias. Por exemplo, eu estive a fazer, por exemplo, quando ia de férias, tinha de fazer as 15 fotos, se eu fosse 15 dias para algum lado, antes, e depois planear e programar tudo. Portanto, isto é complicado garantir isto. Mas para mim dá-me prazer pela criatividade fotográfica. Aqui está o exemplo, por exemplo, de um post de Instagram, em que isto foi de um dos jogos que eu joguei há pouco tempo, aqui o Dune Imperium, em que estava a testar o jogo, a jogar em modo solitário, e depois faço um post aqui de uma pequena partilha da análise do jogo, e aqui em inglês funciona muito mais, porque realmente a comunidade internacional é muito maior, especialmente depois quando começamos a falar de jogos médios ou jogos mais pesados ou mais profundos de hobby, não existe ainda massa crítica em Portugal suficiente para alimentar uma discussão ou um conteúdo mais profundo. Aqui o exemplo dos memes, que é uma coisa que me tem dado muito gosto a fazer. Tenho muitos, faço vários por dia, é mesmo um processo criativo, mas tenho que me controlar para não divulgar demasiados. Porque por mim partilhava uns 5 por dia ou mais. Porque é mais ou menos aquilo que eu faço. Portanto, vou partilhando e acumulando, e depois vou tentando libertar pelo menos um por dia. E esta coisa dos memes foi curioso. Porque, por exemplo, como nós nos grupos de Facebook temos muita relação com brasileiros, quando nós partilhamos algumas destas coisas e quando entramos num humor mais político ou mais ligado ao humor mais negro, as reações podem ser muito, muito distintas. E eu tive alguns memes com pessoas a fazerem repost e a gerarem discussões inacreditáveis de milhares de comentários em grupos de Facebook no Brasil. Isto foi uma coisa surpreendente. No YouTube, bem, há todo o tipo de vídeos, tenho os unboxings. Aqui os unboxings são mais para criar a tal regularidade e haver uma ligação aos restantes vídeos. E é mais para isso que eles servem. Depois os tutoriais e análises é mais por desafio pessoal, porque eles são difíceis de fazer e exige maior concentração e rigor na análise das regras. E depois também o rigor na filmagem para aproximar os conteúdos, na edição do próprio vídeo, e já tive que, por exemplo, refazer alguns vídeos quase inteiros porque realmente continham erros e tinham que ser refeitos. A questão dos tops e recomendações também faço isto. E isto é uma coisa que tem bastante procura, porque é um conteúdo mais rápido e por vezes há muitas pessoas que procuram este tipo de sugestões e eu tento fazer isto, organizar isto por sistematizações de tipos de jogos, quer por complexidades, quer por temas, quer por quantidades de jogadores. Eu tento fazer isto e tenho visto que tem havido alguma procura. Depois também a questão das conversas e das entrevistas, também tenho feito isto, e apesar de haverem conversas muito longas, algumas com quase 2 horas, eu tenho ficado surpreendido como há procura para isto. Ou seja, as pessoas até vão vendo isto. E depois também há alguns conteúdos aqui relacionados com os jogos educativos, ou seja, de como é que nós podemos pegar em alguns jogos ou em algumas mecânicas e dinâmicas de jogos e adaptá-las como exemplos para a formação e ensino. Eu vi que isto era necessário, porque das formações que eu ia dando, eu percebia-me que por vezes eu estava a explicar os mecanismos e mecânicas de um jogo e depois as pessoas mantinham-se nos jogos que conheciam do mercado de massas. Continuavam a achar que para um jogo se desenvolver tinham que ter um dado que iam lançar e tinham que avançar X casas. E isto eu lembro-me, olha, tenho que começar a criar alguns conteúdos deste para depois poder ir partilhando e recomendando para tentar mudar isto de alguma forma. E a mesma coisa aqui na parte dos conteúdos do design de jogos sérios. É a mesma coisa para ligar a projetos e para ir partilhando este tipo de coisas, para quando estou em formações ou em aulas ou em conversas até, poder ter coisas para recomendar para as pessoas irem ver. Porque também é mais fácil as pessoas verem um vídeo demonstrativo, porque tem mais tangibilidade. E depois coisas parvas, que isto é mesmo por prazer pessoal, humor e outras parvoices que vão tendo lá também no canal, que obviamente não geram muitas visualizações, porque não sou propriamente um humorista, mas é uma coisa que me dá prazer fazer. Então, o que é que o YouTube me ensinou também? Porque isto de fazer coisas para o YouTube acaba por ser um autotreino, uma autoaprendizagem. Ensinou-me que tenho que melhorar a minha dicção e ritmo de comunicação, que era muito mau. Eu sempre fui, podemos dizer que fui tímido e tinha muito receio de falar em público.
Mas foi uma coisa que eu fui treinando nos últimos anos e hoje em dia estou muito mais confortável e o YouTube ajudou-me porque nós, para além de termos que controlar a dicção e o ritmo e essas coisas todas e a entoação, estamos a ver-nos. E ao estarmos a ver-nos podemos analisar tudo aquilo que são as falhas de comunicação e as mensagens erradas que enviamos. Por exemplo, a questão da expressão facial. Nos primeiros vídeos, eu depois pedi algumas críticas a algumas pessoas. As pessoas diziam-me que não parecia eu, porque eu costumo falar sobre os jogos de um modo muito entusiasta. E nos vídeos não estava a fazer isso. E apercebi-me que realmente tinha que mudar isso. Não que fosse trabalhar isso para ser artificial, não, mas para tentar ser eu mesmo. E os vídeos ajudaram-me a tentar controlar esse tipo de coisas. Penso que hoje em dia já estou um bocadinho melhor. Mesmo assim com algumas falhas. Depois ter de controlar a luz e os ambientes, às vezes ter que filmar na cozinha, porque ainda por cima em pandemia isto tem sido muito complicado arranjar sítios controlados para poder filmar. Depois ter material de som e imagem minimamente decente. Isto também foi uma preocupação que eu me fui apercebendo. E depois saber também editar minimamente os vídeos. Eu de início não editava nada, mas depois acabei por até adquirir um software, que foi o Filmora, que é um software muito fácil de usar, que não é caro, é mesmo para ignorantes e já me permitiu conseguir fazer pelo menos algumas coisas necessárias, por exemplo, para tutoriais e análises, quando nós precisamos de fazer zooms, dar destaques por notas, todas essas coisas. Também já falei disto da divisão, som e iluminação. Então, algumas prioridades para não gastar muito dinheiro. Podemos usar um telefone 4K, é porreiro, a maior parte das vezes serve, mas temos que ter um microfone a sério. E eu recomendaria que usem um microfone de lapela, há alguns que existem, que têm um controlador eletrónico, normalmente com uma bateria, que controla o estéreo e controla também o controle de ruídos. E alguns têm adaptadores que dá para juntar tanto a câmaras de filmar, 4K também de preferência, se conseguirem, e até para telemóveis. Portanto, com isto já nos safamos. Depois ter um tripé com um braço extensível, como está aqui o exemplo. Isto é muito importante, quer seja para telemóvel ou para câmara, porque nós vamos precisar muitas vezes, quando estamos a fazer conteúdos de jogos de tabuleiro, de filmar na vertical, por cima do jogo. Portanto, isto também é importante, tal como ter uma luz que se disperse pela divisão, para não criar efeitos de sombras e afins. E existem aqui também estas luzes com tripés, estes LEDs, também são interessantes para este tipo de coisas. Está tudo por aí? A dormir ou não já? Não. Está tudo Vou acordado. ouvir com muita atenção. Ok. Quem estiver a dormir, diga eu. É que eu não estou a ver, pá. Eu. É que eu não estou a ver, só me estou a ver aqui a minha apresentação. Mas voltando aqui, então saber ler as estatísticas e as interações. Convém perceber porque é que as pessoas veem os vídeos. Já podem ver para gozar com vocês. Vocês podem ser tão maus que pode ser um motivo de gozo, não é? Pode ser aqui o fenómeno de Zé Cabra, em que realmente vocês estão péssimos e pronto, mas pode ser um estilo, não é? Pode ser um modo de abordar a coisa. Eu imagino que alguns dos meus primeiros vídeos tenham tido visualizações por isto. Depois, as pessoas sobre jogos de tabuleiro vão ver muito tutoriais. Porquê? Para saber as regras. Porque para algumas pessoas é muito penoso ler um livro de regras, interpretar e começar a jogar imediatamente a partir de lá. Portanto, os vídeos são realmente uma coisa, de tutoriais são coisas importantes, e há quem se dedique mesmo só a fazer tutoriais sem opinar sobre o jogo. E nós já vemos que isso até pode ser uma possibilidade de negócio, até diria que é mais viável para ganhar algum dinheiro com isto, caso consigam, por exemplo, algum contrato com alguma editora, para vocês fazerem o vídeo para a editora, e eles depois até podem pôr com um QR Code no livro de regras. Há casos desses, portanto não é uma coisa impossível de se fazer, mas tem de perceber se é realmente isso que vocês querem. Eu pessoalmente gosto mais de fazer os tutoriais e de pôr sempre o meu comentário e a minha análise, mas depois contamina aquilo que é um vídeo de instrução, não é? Depois tops e recomendações. Isto é importante, abordarmos alguns jogos que são populares, porque parecendo que não, o hype funciona mesmo, as pessoas querem mesmo saber quais os jogos que estão aí mais falados, e querem, se vocês não falarem, outros vão falar, e portanto eles vão ver os vídeos no outro lado. Portanto há sempre aqui uma preocupação de tentar abordar os jogos mais conhecidos, mas ao mesmo tempo também divulgar coisas novas que as pessoas não conheçam. Está aqui um equilíbrio que se deve manter. No entanto, isto é um problema. Como não há financiamento para os canais, vocês vão ter que comprar os jogos. E isto fica muito dispendioso e acaba por rebentar com qualquer ilusão de tirar rendimento de um canal do YouTube. Pelo menos para a realidade atual. E depois, as pessoas também respondem aos vídeos para interagir. E há pessoas que têm respondido aos vídeos, e lá está o efeito da rede que eu falei, que é muito importante para o hobby, seja de que jogo analógico for,
o facto de criarmos rede e interagirmos com outras pessoas que também gostam deste tipo de jogos, dado que não é tão comum encontrar pessoas com quem jogar. Embora isso esteja a mudar um pouco. Mas o facto de comentar e de criarmos rede é também muito importante. Mais análise, sistematização. Tentar uma sistematização. Por exemplo, quando se faz tutorial e análises, neste caso quando eu faço análise dos jogos, eu tento ter uma sistematização com uma grelha que eu vou seguindo sempre que analiso os jogos. E isto é relacionado com aquilo que eu vou estudando na literatura de Game Studies, do estudo de jogos. Portanto, isto não foi só uma coisa que eu me lembrei, isto é baseado naquilo que eu vou lendo e aprendendo sobre os jogos. Por exemplo, isto não é tudo, mas estão aqui algumas coisas. Os sistemas e as narrativas, os mecanismos, os componentes, a complexidade, etc. Depois temos sempre que fundamentar este tipo de coisas. Pelo menos eu tento fazer isso. Não tento dizer só porque sim, não é porque me lembrei. Tento que tenha algum tipo de fundamentação e já tive que mudar algumas coisas e neste momento, por exemplo, uma delas é que eu vou deixar de começar a falar em mecânicas com tanta regularidade. Vou começar a usar mais o termo mecanismos, até porque estou a trabalhar num artigo sobre isso para tentar fundamentar a diferença entre as duas coisas. Não é que eles sejam sinónimos, mas são diferentes. Para os jogos de tabuleiro faz mais sentido falarmos em mecanismos. E aqui estão alguns livros onde podemos ir buscar alguma informação. A maior parte destes livros são escritos por académicos que percebem de jogos, têm trabalhado com jogos e estão associados aqui a editoras com credibilidade. Por exemplo, a McFarlane Games, a McFarlane Publisher, acho que é assim que se chama, destes três aqui do canto superior direito e o do canto superior esquerdo, tem aqui excelentes livros sobre jogos analógicos. Depois temos aqui o MIT Press do MIT também e a CRC Press. Todas estas são editoras de jogos muito interessantes e que têm coisas com credibilidade e onde estão aqui bons autores. Portanto, isto são... Se quiserem tomar aqui notas e se conseguirem ler estas coisas todas, acho que vão ficar com conhecimentos brutais para criar jogos, fundamentar opiniões e até para compreender alguns destes meandros da parte mais académica e sistemática da análise de jogos. Depois é inevitável editar os vídeos. Convém fazer zooms e destaques. Eu antigamente não fazia isso, mas agora felizmente já tenho de fazer isso. Por exemplo, deixo a câmera estacionada e depois o próprio editor, como aquele filme em 4K, eu tenho resolução suficiente para ir fazendo os meus zooms e destaques na edição de vídeo. Isto é essencial para explicar os jogos. Depois adicionar imagens e vídeos de enquadramento, isto também é importante. Por exemplo, quando estamos a falar, eu costumo fazer isto quando estou a falar na análise do jogo, costumo depois sobrepor com alguns vídeos para dar tangibilidade àquilo que eu estou a dizer, porque se eu estou a falar de um mecanismo, provavelmente as pessoas podem não estar a perceber que raio é que eu estou para ali a falar, não é? Porque é uma coisa bastante abstrata. Convém ter as notas informativas, algumas coisas para enquadrar e às vezes para corrigir erros. Também já me aconteceu e pode ser importante. Lá está as tais notas de correção. Eu costumo editar também para retirar pausas e hesitações e as tais bengalas de linguagem. Eu faço isso muito nos vídeos de conversas para tentar dar mais ritmo aos vídeos. E depois, às vezes, tento meter uns sons engraçados nos filtros, fica sempre engraçado. Quer dizer, às vezes fica engraçado. Outros tipos de conteúdos. Eu também tenho alguma regularidade em alguns textos no público, no P3. Ainda não sei muito bem como é que eles me dão espaço para fazer isto, mas vão-me dando espaço para falar de que é sempre uma coisa que me surpreende ainda hoje em dia. E aqui tem que ter um cuidado especial, porque o objetivo aqui é evangelizar, mas sem ofender. No entanto, às vezes corre-se aqui um bocadinho para tentar dar o clickbait. Está aqui o exemplo de porque é que eu detesto o monopólio, e este foi um texto aqui para provocar, para ver se... Mas depois, se não ofendo, obviamente, o jogo, tento dar uma justificação do porquê deste título. E depois também, outra possibilidade que eu faço, e outra coisa que eu faço, é ligar a outros temas, para conseguir fazer a transposição para alguma coisa que as pessoas conhecem ou que podem ter interesse. E está aqui o exemplo de um texto relacionado com o Dia dos Namorados, onde eu recomendei, por exemplo, vários jogos para ser jogados a dois, de acordo com os perfis dos jogadores, porque obviamente há perfis para todos os tipos e há pessoas que gostam de jogar a dois várias coisas. E lá está, provocar cliques aqui a questão do monopólio. E esta é a abordagem que eu uso aqui nestes textos, mais na imprensa. Eu faço estes para o público, para o P3, mas também faço, por exemplo, aqui para a imprensa regional em Leiria, onde no Diário de Leiria e depois noutros de forma mais irregular, onde eu vou partilhando este tipo de coisas também no formato escrito. Financiamentos. Bem, o financiamento é a vossa conta bancária.
lamento se tinham ilusões, o financiamento é mesmo este. Portanto, a publicidade do YouTube dá, quando vocês passam das 1000 subscritores, aquilo já vos dá a possibilidade de ativarem isso, mas são 1 cêntimo, são precisos alguns anos para aquilo sequer eles vos pagarem alguma coisa. Portanto, se calhar nem vale a pena pensar muito nisso. Depois, patrocínios. Não há, pelo menos que eu conheça, não há. Muitas vezes as editoras enviam jogos e esperam que nós façamos conteúdos sobre eles. O que depois também nos coloca numa situação complicada, não é? Que é, por vezes, se calhar podemos não querer fazer um conteúdo sobre aquele jogo, porque dá muito trabalho fazer um conteúdo. Eu normalmente só faço conteúdos de jogos que gosto, porque essa é a minha motivação. Ou então, por exemplo, vocês até podem gostar de um jogo e depois na parte da crítica dizem lá qualquer coisa que não gostem e a editora fica chateada. E depois nunca mais vos manda jogo nenhum. Portanto, isto é uma coisa complicada, é sempre uma análise que temos que fazer. Explorar o Patreon e afins talvez é uma possibilidade, mas eu sinceramente disponível em Portugal ainda para pagar mensalmente para suportar um criador de conteúdo. Me parece que isso ainda esteja nesse nível. Acima de tudo, isto é feito por paixão. E é isso que alimenta e é isso que motiva para continuar a fazer este tipo de conteúdos, sendo que obviamente depois depende de cada pessoa conseguir relacionar a outras coisas que vai fazendo, e é isso que eu tento fazer, que é relacionar esta criação de conteúdos aos projetos que eu vou fazendo, e isto já serviu para abrir várias portas. É real, estes conteúdos já me serviram para entrar em projetos, para fazer coisas, algumas delas até remuneradas, não do YouTube diretamente, mas obviamente de formações e de aulas e de projetos e esse tipo de coisas. E é isto que eu tinha preparado para partilhar. Fantástico. Já podem ir. Já podemos todos sair do nosso post. Olha, a última coisa que tu disseste vai muito ao encontro daquilo que eu também sinto. Eu tive a sorte de ter uma equipa fantástica comigo desde 2017 no Roll Iniciativa e senti que com essa plataforma de produção de conteúdo que foi, tal como a tua, muito consistente durante um período, navegava pela paixão, navegava por acreditarmos puramente que aquilo era algo que nos fazia respirar quase, não é? E foi muito através desse esforço que eu criei à volta de uma paixão que hoje em dia, por exemplo, tenho o emprego que tenho e que faço o que faço, porque acreditei que esse era o caminho que eu queria seguir. Por isso eu vejo isso muito nessa perspectiva e digo-te já que estás de parabéns pela quantidade de conteúdo que fazes consistentemente e ainda por cima com um framework tão organizado, ou pelo menos aparentemente organizado. O que é bom. O que é bom, ou seja, o facto de conseguires enumerar a tua estratégia e o teu, ou seja, tens bem fixo qual é que é o teu objetivo, o que é que tu pretendes com isto, o que é que tu queres fazer e a forma estruturada como estás a fazer, dá algum tipo de não só consistência, mas também seriedade a um trabalho que tu podes chamar que é amador, mas que comparado com o que nós temos em Portugal de criação de conteúdos, não é nada amador. E é isso que é importante que tu retenhas da nossa parte. Eu pelo menos como visualizador, nós acreditamos que a qualidade do conteúdo existe e que há conteúdo que merece ser pago por. Ok? Eu reparei que havia aqui algumas perguntas no chat do webinar e eu acho que apontei aqui algumas, para além daquelas que nós já tínhamos fechado aqui. E olha, eu tenho aqui uma pergunta já um bocadinho mais antiga, que é de Daniel, que é qual é que foi o momento, ou seja, como é que surgiu a relação entre os jogos de tabuleiro e os temas mais sérios? Ou seja, quando é que tu quiseste passar de um para o outro? Do hobby para os temas mais sérios? Para aquilo que neste momento é o teu dia-a-dia? É uma boa questão. Talvez tenha sido quando comecei realmente a dar formações com mais regularidade para públicos não especialistas. E que aí percebi que convinha ter alguns tipos de conteúdos para eu poder encaminhar as pessoas para. E basicamente teve essa função. Ou seja, neste momento o canal do YouTube serve-me para isso também. Ou seja, eu, por exemplo, sei lá, algum professor pede-me qualquer coisa. Uma sugestão, não sei para quê. E eu digo-lhes, olha, mas pronto, faço aquela conversa do costume,
isto não é só aplicar jogos diretamente, não é? Isto tem mais coisas e tal, pronto. Mas pode ver aqui este jogo que tem este exemplo desta coisa, pronto. Esse tipo de coisas assim. E depois comecei a sistematizar por elementos de design ou por objetivos e basicamente servem como realmente como partilha para complemento as outras coisas que eu vou fazendo como apoio, conteúdo de apoio. Porque eu cheguei à conclusão que estava a criar conteúdos que esgotava e partilhava em, sei lá, em conferências ou em aulas ou o que quer que seja, e depois não ficava com registro nenhum. E disse, olha, porque é que eu não ponho isto no YouTube? Fica já disponível para tudo e depois vou sempre usando e atualizando. Basicamente é isso. E alguns deles até foram, por exemplo, conteúdos que fizem coisas como estas, em algumas coisas online. Se a coisa estava gravada, vou depois editar e fica disponível. Claro, e tem toda a lógica, aliás. Um conteúdo pode servir para múltiplos propósitos, porque tu podes reaproveitá-lo tendo em conta a edição que fizeres. Olha, outra questão aqui, e um bocadinho aqui, se calhar mais introspectiva, porque é uma opinião tua, qual é que é o tipo de experiência que tu queres que os teus viewers tenham do teu conteúdo? Ou seja, o que é que tu queres passar? Que experiência queres que eles se divirtam? Qual é que é o tipo de experiência que queres que ele tenha? Olha, lá está relacionado com os objetivos do canal. Um dos objetivos, foi logo dos primeiros, perceber que não havia muitas pessoas. Depois até me apercebi, por exemplo, o Orlando Sá tinha já algumas coisas feitas com jogos já mais pesados, que não havia muito conteúdo a jogos mais complexos e mais pesados. E eu sentia, bem, mas se alguém for fazer uma pesquisa por os conteúdos em português de jogos de tabuleiro, vai ficar com a noção que só existem estes jogos. Não, então eu vou começar a falar de jogos que eu gosto, os que eu jogo com naturalidade, portanto vai-me ser fácil, imaginei eu, né? Vai-me ser fácil falar sobre eles, não é bem assim, né? Depois a coisa complica-se um pouco mais. Mas esse foi um dos objetivos. Mas uma das coisas que eu gosto, que eu queria passar nas experiências, é que eu não sou uma pessoa muito formal. E gosto muito do humor que às vezes não é muito direto. E tento fazer isso no meu canal, às vezes com sarcasmo, com ironia, e às vezes gozando comigo próprio. Muitos, por exemplo, dos memes são a gozar comigo mesmo, são feitos para mim. Às vezes as pessoas não percebem, mas são a gozar comigo. E eu gostaria que as pessoas que estão no próprio canal sintam isso também. Por isso é que às vezes, especialmente quando são conversas feitas com os meus outros dois companheiros e afins, que vocês podem eventualmente ver, nós somos um bocado, se calhar, politicamente incorretos em algumas coisas. E parece-me que isso é um pouco a realidade. Porque, por exemplo, eu quando jogo jogos, eu faço muito trash talk e não estou ali com meias medidas, e esses são os jogos que ficam. E eu acho que os conteúdos podem ter um bocadinho disso. Obviamente que temos de ter cuidado com aquilo que dizemos hoje em dia, cada vez mais online, porque tudo pode ser interpretado, mas gosto de uma visão destas, um pouco mais irreverente, tentando não exagerar, né? Mas sim, eu por acaso já vi algumas piadas com os jogos de tabuleiro e rio pela não piada às vezes, o que é fantástico, porque depois vocês próprios riram com a não piada, e é interessante. Ok. Outra pergunta que nós temos aqui para ti é dá-nos uma característica que tu tenhas particularmente cuidado e que consideres importante, que tentas manter em todos os teus vídeos, para além do bigode. Ganda bigode. Pois é, também encaracola isto. Mas pronto, agora está bem penteadinho. Alguma das características, olha, o que eu tento fazer é, mesmo que por vezes não consiga, é passar a mensagem de que isto, apesar de ser um hobby, esta coisa dos jogos é uma coisa séria. Porque é uma área de estudos, e é uma área de estudos académicos. Nós, por exemplo, em Portugal, existem já, por exemplo, vários cursos e vários departamentos e secções dedicadas à investigação de jogos. Mais digitais, muito mais digitais, mas também algumas coisas de analógico. E basta nós pensarmos que se existem académicos que ficam isto e que são pagos para isto e que têm financiamento, é porque o assunto se calhar é sério. Portanto, quando nós temos algumas pessoas que não têm formação para esta área, como eu não tinha no início, quando comecei, até porque eu já lia coisas, mas não era de um modo muito estruturado,
tento fazer passar a mensagem que é interessante nós fazermos isto com que tem muito valor, mas que também existe aqui o outro lado, que devemos ter atenção que pelo menos existe. Ok. Já passando aqui para o chat, temos aqui o David, uma pergunta mais... sim, acho que é mais fortuita, que é como é que surgiu a oportunidade de fazer a revisão do Everdell e como é que foi a experiência? E acho que essa pergunta deves... Força. A revisão do Everdell, aliás, foram várias jogos, mas não posso dizer quais são, obviamente. Ainda. Ainda. Mas há mais. Olha, sinceramente não sei. Porque foi a Beatriz que faz as revisões, ela que faz o processo de tradução, que me abordou através do canal, da página de Facebook, salvo erro, se eu estava interessado ou não em fazer a correção do texto. Eu disse que sim, olha, vamos a isso, nunca tinha pensado nisso na vida. E assim é, porque eu colaboro com algumas editoras nos playtests e afins, e na parte do development de alguns jogos, embora não seja eu o developer, mas colaboro nessa parte, mas nunca tinha estado nesta parte de tradução das regras. Portanto, foi interessante ver as regras no original, em inglês, depois ver as traduções e ver as armadilhas que nos aparecem. Oh yeah. Especialmente no Everdell, porque o Everdell tem, se vocês conhecerem o jogo, tem algumas personagens, não é? Porque tem lá são os animaizinhos, e aquilo traduzido em inglês para português pode ficar com nomes muito bizarros. Quem se lembra, por exemplo, de Magic the Gathering, das versões das cartas em inglês para a versão brasileira, aquilo tinha nomes que não lembrava a ninguém. Não falemos nisso. Não vamos pegar em as shorts e forquilhas no que toca a traduções. Vamos lá. O nosso Daniel passou 15 dias a fazer tradução de 3 jogos. 3 jogos? 3 jogos. Sim, 3 de jogos por 3 regras, semanas. de legendas, tudo e mais alguma coisa. Para um projeto que estamos a fazer também agora aqui na Elemento. Foi longo. Mas foi fixe. Boa. O David não descansa enquanto não souber mais coisas, por isso ele tem aqui quase uma pergunta de vlogger. Como é que é o teu dia? Produzes bastante conteúdo e significa muita disciplina. Quantos vídeos fazes por dia? Quantos vídeos não chegam a estar on? E pá, depende. Isto... Eu como neste momento sou investigador, tenho horários, portanto eu é que controlo o meu horário. Basicamente o que me condiciona mais é aqui a vida familiar. São mais os miúdos e fins. Portanto, por vezes eu tenho que estar a planear a minha semana toda para saber quando é que vou ter tempo para ter ali uma horita para filmar. E depois planear quando é que vou ter tempo para editar. E às vezes estou ali, eu já depois do dia, tenho que editar até às 2 da manhã, ali, né? Editar o vídeo horrível, sem fazer outras coisas que eventualmente gostava, às vezes até jogar, não é? Para estar a editar. Portanto, tenho que planear tudo com alguma antecedência para ter aquela regularidade de conteúdos no canal, que é uma coisa que às vezes exige um bocado e é um bocado penosa. E depois também há a decisão no tipo de conteúdo a criar. Por exemplo, eu não consigo fazer um tutorial e análise com muita regularidade. Não, para já porque tenho que jogar o jogo o número de vezes suficientes para poder ter uma opinião séria do jogo e para o dominar e aprender. E isso nem sempre se consegue. Depois tem aquele tempo todo de filmar, de preparar, porque exige uma preparação do sítio onde se vai filmar, mais do que os outros. Depois todo o processo de edição, porque às vezes depois enganamos-nos a dizer as coisas. E temos que corrigir, e temos que adaptar, e depois fazer os zoom outs e as colagens de imagens por cima e afins. Isso tudo demora uma eternidade. Portanto, eu tenho de planear também o tipo de vídeos em função do tempo que demora a fazer cada um. Se for, por exemplo, um vídeo de opinião rápida, sei lá, de um top de qualquer coisa, eu, por exemplo, tenho nas notas já muitos tops de muitos tipos de jogos organizados que eu irei fazer. E quando eu não tenho assinado, olha, pumba, vai um top porque eu já o tenho preparado previamente. Tal como os memes, eu devo ter para aí 50 memes em espera. Coisas deste tipo. E tenho tópicos de conteúdos, por exemplo, ao blog que ainda não falei. Tenho isto tudo organizado e está tudo guardado. E às vezes surge uma ideia e tomo nota logo no telemóvel. E tenho aqui numa cloud e pronto, tenho lá aquilo tudo disponível. E vou planeando desta forma. Tenho as coisas todas mais ou menos previstas e vejo, olha, tenho meia horinha, consigo fazer aqui um videozinho rápido de qualquer coisa. Tenho 1 hora, já me dá para fazer, por exemplo, um tutorial. E é mais ou menos assim que eu vou fazendo.
Epá, essa questão do David, e permite-me, Bruno, interromper, merece uma adaptação um pouco mais atual. Como é que essa planificação e essa gestão de horários tem funcionado em contexto de confinamento e de pandemia? Está respondido. Está respondido. E é uma loucura. É do género. Às vezes tenho que fazer as conversas de vídeo às 10 da noite, depois dos putos estarem a dormir. Às vezes tenho que ir fazer o vídeo para a cozinha quando a miúda está a ter telescola, porque sei que naquela meia horinha vai dar. É tudo assim do género. Coisas deste tipo. Às vezes tenho que ir para o quarto, faço o unboxing no chão, depois tenho ali um bocado de espaço livre, é tudo assim. Depois tentar disfarçar para parecer que é uma coisa muito bem feita. Ou seja, és o MacGyver dos jogos de tabuleiro. É mais ou menos isso. Eu consigo ver isso tudo acontecer, porque o nosso media center aqui em casa é onde eu estou e aqui é onde se passa tudo. Ou seja, se eu quiser ir para o computador gravar alguma coisa, tem que ser depois das 10h30, porque senão nem som como deve ser, porque posso ter televisão, porque a minha mulher pode estar a ver, ou tenho os miúdos na escola. É impossível. Às vezes é complicado arranjarmos maneira e o tempo certo para conseguir fazer estes pequenos pedaços. É verdade. E depois tem outra coisa, que é obriga-nos a ter muito cuidado com a edição. Porque para já pode aparecer um puto na câmara de repente, pode cair qualquer coisa à volta, pode haver um estrondo de fundo, ou pode estar eu a gritar com alguém a dizer palavras impróprias em fúria, e convém cortar isso. Porque eu tinha pedido só eu acho que nós já nos todos nos habituámos com esta situação, e a pergunta do Daniel vem mesmo a calhar. Eu acabei de dar uma formação, por acaso, de gamificação, e a primeira coisa que eu fiz foi, queria já pedir desculpas para o caso de alguma criança aparecer em câmara, porque vocês já sabem, estamos como estamos, e vocês provavelmente fazem a mesma coisa. Toda a gente se riu, porque sim, é de facto uma nova realidade e não dá para fugir de não termos gatos e pessoas no frame do vídeo. Às vezes pessoas nuas. Não vou comentar. Olha, eu ia-te lançar uma pergunta, que era: tu fazes um guião dos teus vídeos? Olha, isso é uma boa pergunta. Porque depende. Há vídeos que eu faço guião, propositadamente, e normalmente tenho de fazer guião para os vídeos, por exemplo, sobre a abordagem séria dos jogos. Aí tenho mesmo de ter um guião, não há hipótese. Outros vídeos não têm guião nenhum. E isso serve também como próprio treino. Yeah. De fazer um vídeo sem um guião. Por exemplo, normalmente quando faço um tutorial e análise eu só tenho tópicos do jogo. Não tenho mais nada. É o que me sai no momento. E, por exemplo, quando estou a fazer esses tops também não tenho guião. E esses são todos feitos do momento do que me lembro do que me surge. Só quando é um jogo específico, quando é um vídeo específico sobre uma coisa muito, muito específica, por exemplo, como foi um que eu fiz sobre os hexágonos. Porque é que são hexágonos? Porque é que usamos hexágonos? A vantagem. Esse não tinha um guião. Obviamente tinha que ter. Mas quando é outro tipo de vídeos, por exemplo, quando faço os vídeos sobre o lado educativo dos jogos, em que eu mostro, por exemplo, algumas mecânicas e como é que aquela mecânica serve, por exemplo, sei lá, para abordar a gestão de tempo. Isso é tudo improviso, não tem guião. Yeah. Eu lembro-me na nossa conversa que nós tivemos há uns tempos atrás para o teu canal, que nós tínhamos abordado mesmo esse tópico de que tu utilizavas muito esta parte da criação de conteúdo mesmo para treinares a tua disponibilidade verbal, ou seja, a utilização de palavras que provavelmente utilizavas menos, ou a utilização deste tal ritmo que tu falaste na tua apresentação, e que de certo modo acabavas por sentir a melhoria na utilização menos de cues, as bengalas. Pronto, eu entendi isso. Mas quando eu pergunto pelo guião, é porque realmente há aqui conteúdos que quando nós estamos a falar sobre eles, que têm que ter esta componente mais científica e que têm que ser mais válidos do que simplesmente estarmos a olhar para um jogo e depois fazer uma análise, que é uma opinião nossa. E isso dá-te alguma segurança e dá-te alguma consistência na qualidade dos conteúdos que tu passas.
e eu acredito que fazer um bom guião às vezes pode ser meio vídeo bom. A outra metade não és tu, não te preocupes, é a edição. Nós somos apenas agentes de estarmos aqui à frente e deixar que as palavras que nós pensámos antes depois fiquem bem em edição. Eu tenho aqui outra pergunta do David. E Alguém da David? Eu e o David. Ele escreve assim: existe imensa informação sobre o hobby em português, grande parte graças a ti, mas infelizmente não é de fácil acesso devido à natureza do Facebook e que não permite aparecer nas Google Search. Opinião tua, qual seria uma solução para catalogar e organizar toda a informação de conteúdo criado em português? Go! É uma boa questão. É assim, qual é que seria a melhor opção? Uma boa pergunta, não é? Será que seria uma ludopédia, como tem no Brasil? Que é uma espécie de um board game geek em português, não sei, talvez. Porque nós basicamente, praticamente usamos todos o board game geek, porque é lá que está basicamente tudo. Mas os nossos conteúdos em português lá estão abafados, não desaparecem naquele mar de coisas em inglês, que obviamente tem tudo muito mais visualizações e mais destaque, obviamente. Não sei. Eu tento organizar isso no canal do YouTube, com as secções e esse tipo de coisas, e há muita pesquisa, eu não tinha ideia disto, há muita pesquisa que vem através do Google, parar ao YouTube, eu não tinha noção disto, e porque há pessoas que pesquisam por coisas e depois acabam por lá ir parar, mas talvez um site, assim uma espécie de uma Wikipédia adaptada a português, onde as coisas pudessem estar com alguma estrutura, ou então também por exemplo, se calhar uma publicação em papel, não sei, ou papel ou digital, depois depende como é que se queria fazer, uma coisa mais de leitura direta, mas lá está, uma grande parte dos conteúdos criados em português eu diria que não servem para isso, porque para fazer, por exemplo, uma publicação dessas tem que ter uma estrutura, uma sistematização muito maior, para escrever uma coisa desse tipo. Não é só fazer um vídeo de unboxing no jogo ou fazer uma espécie de explicar um jogo simples, porque depois é como dizias, se nós não tivermos, muitas vezes o que vai acontecer é pegamos numa caixa e dizemos eu gosto muito deste jogo, é muito giro, é muito bonito, é muito bom, é divertido e não se vai além disto. Yeah. Acontece muito, por exemplo, em formações e afins, e eu pergunto, vamos analisar o jogo do ponto de vista sistémico, digam lá coisas, e as pessoas dizem o jogo é bonito ou é divertido, e eu, então, mas isso quer dizer o quê? Temos que ir um pouco mais fundo, isso não é nada, não é divertido. Se formos pelo divertido, podemos começar logo a pensar então em perfis de jogadores. Abrimos logo um grande problema, não é? Como vocês conhecem perfis de jogadores, sabem? O que é divertido para um é divertido para o outro. Porquê? Que tipo de experiências é que cria? Portanto, abre-se logo ali um leque muito grande de possibilidades que têm de ser fundamentadas. Mas sim, se calhar um site, um sítio de internet dedicado a isto, se calhar seria uma boa ideia. Mas depois também tenho um bocado de receio que isto vá atomizar a informação, porque depois é mais uma pequenina coisa, porque nós somos muito poucos. Porque de facto as coisas estão todas no Board Game Geek e é o melhor sítio para debatermos. E se debatemos em inglês também, qual é o problema? Hoje em dia praticamente toda a gente fala inglês. Também acho que não devemos estar com esses estigmas, não é por aí. Olha, uma coisa que eu destaco, que eu noto um pouco na comunidade académica é essa questão. E é uma coisa que, por exemplo, os colegas brasileiros defendem muito isto. Até mais que nós portugueses, é o facto de escreverem literatura académica em português. Ok, isto é muito interessante, é a defesa da língua e tal, mas imaginem, por exemplo, se os gregos começam a escrever literatura também em grego, e os russos em russo, e os japoneses em japonês. Como é que nós, portugueses, vamos aceder àquilo que eles escrevem? Mais vale nós escrevemos todos com um nível de inglês básico, com alguns problemas, mas conseguimos comunicar e aceder ao conteúdo que os outros vão fazendo. Por isso é que o inglês, quer se goste, quer não, é uma língua universal que serve para isto. Não vale a pena estarmos com coisas. Olha, tenho aqui outra pergunta, que eu não vou dizer de quem é, que é para não ofender ninguém. Em caso de dúvida do David, nós sabemos. Deve ser David. Já te chamaram o Tom Vassal português? Achas que faz sentido? Opa, acho que ainda não estou tão gordo. Nem com tantos filhos. Não, seguramente não. Não, por acaso, acho que não. Nem tem comparação, acho eu. Sim, eu ouvi dizer que
A Dice Tower já é uma network já nem sequer é um canal de YouTube, já é uma network Sim, é uma network. gigantesca que tem um dos meus podcasts preferidos, que é o Ludology, que tu conheces muito bem. Eu ainda não ouvi, estou 2 semanas atrasado, calma. Eu ouvi tudo desde o início. Sim, é fantástico, é maravilhoso. Para quem gosta de ir ao outro lado dos jogos e de ouvir opiniões que têm 2 semanas de pesquisa e investigação, é interessante. Sim. Olha, digo-te já que já aprendi mais no Ludology do que em muitos livros académicos. Sim, tenho a certeza disso. Eu fiz muitos sketchnotings do Ludology. Tenho aqui alguns, quando começar a pensar em criar conteúdo, já pensar no futuro, lançar uns sketchnotings sobre o Ludology. Olha, qual é que tu achas que é o futuro do conteúdo de jogos em Portugal? Sei lá, não faço ideia. Eu diria que é melhorar. Acho que é ficar melhor. Sim, olhando, não é para os teus concorrentes, porque não existem concorrentes aqui, porque ninguém está a ganhar nada, ou pelo menos é assim que nós entendemos isso. Tu vês o aumento do número de canais a aparecerem, ou do número de pessoas interventivas neste tipo de criação de conteúdos, ou um pouco como tu disseste ao início, que se não for com paixão e com consistência na criação de conteúdos, com um plano, não é? Com um objetivo, que grande parte destes canais que estão a criar agora, ou que se vão criar no futuro, vão desaparecer. E vão se manter apenas aqueles que se mantiverem consistentes. Qual é a tua opinião? Assim, nós sabemos que o hobby está a crescer. Quer dizer, embora a pandemia tenha vindo baralhar um bocado isto. Eu neste momento sei que, por exemplo, as editoras começam a ter dificuldades neste momento. Apesar de terem saído algumas notícias que os jogos de tabuleiro venderam muito em pandemia, etc e tal, venderam, mas muitos foram os do mercado de massas, porque os números estão todos misturados. Muitos foram monopólios e afins, porque obviamente as pessoas estão em casa, o que as pessoas conhecem são esses jogos e vão comprá-los como alternativa, é normal. Porque eu acho que, à exceção do Kickstarter, continua a ter uma legião enorme de fãs, e eu também faço parte de vários grupos, nós vamos sempre, é inacreditável a quantidade de coisas que saem. Eu acho que as divulgações e publicações de jogos mais que não passam pelo Kickstarter estão com dificuldades. Portanto, eu não sei se o hobby vai continuar a crescer como tinha vindo a crescer. No entanto, esperando que exista algum crescimento e que isto se resolva na medida do possível, eu acho que vão continuar a surgir mais canais. É normal, porque há mais interesse, as pessoas também viram, por exemplo, que alguns podem ter mais sucesso e tal, e nós quando vemos uma coisa desta e que nos apaixona, nós também queremos ir fazer a nossa versão. Eu comecei também, vi outras, olha, isto é possível. Portanto, vou também tentar fazer a minha. Mas eu imagino que muitos vão acabar por terminar, porque nós começamos com muita força, como qualquer projeto, não é? cheios de motivação, mas depois a realidade lança-nos um mau resultado, às vezes no dado, não é? Porque lá está, não há financiamento, isto custa dinheiro, mas acima de tudo, o que eu acho que é pior é quando isto começa a ser uma obrigação. Porque para nós mantemos sempre o ritmo, temos sempre ter o tal plano de ir fazendo vídeos, e até eu às vezes fico farto, e às vezes vou fazer uma pausa maior. Mas depois, nós sabemos que se nós fizermos umas pausas nas publicações, os algoritmos são tramados. E mesmo que nós tenhamos muitos seguidores, muitas visualizações, se tivermos um mês sem pôr conteúdo, esquece. O teu alcance é 0. É nada. Não consegues fazer nada. E isso é complicado. Eu já tenho blogs também há mais de 10 anos e tinha um blog que tinha um blog que chegou a ter cerca de 1000 e tal visualizações por dia. Não é muito, mas já é alguma coisa. E eu deixei de fazer conteúdos regularmente por lá e aquilo anda só nas 300 agora, portanto decaiu muito. Aquilo deve estar perto de 1 milhão de visualizações, mas se eu tivesse continuado já tinha ultrapassado isso. Portanto, é preciso manter muita regularidade e isto cansa, esgota. Até porque depois não há motivações nem intrínsecas nem extrínsecas para continuar, porque já não há motivação económica para fazer isto. E depois também
por vezes falta também algum feedback. Nós gostamos de, quer se queira, quer não, toda a gente gosta de um elogio. E o reconhecimento e o elogio sabe muito bem, e se nós partilhamos vídeos e se não há esse tipo de feedback, as pessoas desmotivam. E depois também o facto, e isto é quase um problema, é quase uma dependência hoje em dia, a dependência dos likes e das visualizações. Por exemplo, uma pessoa gasta imenso tempo a fazer um tutorial, um vídeo de alta trabalheira, a compreender o jogo, a jogá-lo várias vezes, a filmá-lo, a editar, põe o vídeo e tem 100 visualizações. Não é nada, não é? Isto desmotiva. E mesmo sem visualizações, se calhar já não são todos os canais que conseguem 100 visualizações. E se nós formos bem a ver, não é nada. Será que valeu a pena aquele esforço todo para fazer aquilo? Porque eu podia perfeitamente ter ficado simplesmente a jogar o jogo e não ter trabalho nenhum com aquilo. Eu jogava só e ficava para mim. E às vezes dá que pensar nestas coisas. Olha, em termos de conteúdo em português, o que é que achas que está a faltar? O que acho que está a faltar? Pá, eu gostava de ver mais conteúdo sobre jogos mais pesados. E que não sejam só coisas que são publicadas em Portugal. Coisas internacionais também. Porquê? Porque não reflete a realidade daquilo que é a comunidade de hobby. Porque uma grande parte dos conteúdos são daquilo que é o mercado nacional, que é que as editoras obviamente têm que lidar com o mercado que têm, não é? Com o que existe, com o que vende, e o que vende é um mercado ainda muito familiar. Mas aquilo que é a comunidade de hobby consome conteúdos internacionais, de jogos internacionais, que a grande maioria nunca tem edição em português. E basicamente, obviamente que depois, sendo que não há motivadores, não é? Menos ainda há para este tipo de jogos, porque são jogos que se dão trabalho, ainda mais trabalho a analisar, ainda mais a fazer, e não há qualquer esperança de uma editora nos oferecer sequer um jogo, que às vezes é um motivador pequeno, mas sempre há alguma motivação. E isso nem sequer existe, não é? Nenhuma, ou é raro uma editora, por exemplo, que lança um jogo em Kickstarter, não vai falar connosco para nós abordarmos o jogo. Um jogo top, por exemplo, imagina um jogo que custa para 100 euros. Ou imagina um jogo do Vital Lacerda, por exemplo. Isso não existe. Isso não acontece neste momento. Tu achas que as editoras podiam ter como aliados os produtores de conteúdo? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também são relações que eu não sei se são assim tão boas de desenvolver, porque fica em risco a independência. Porque as pessoas, quando vêm ver os nossos conteúdos, não estão à procura de publicidade. Não é isso que elas querem. Elas querem uma opinião de alguém que tenha experimentado o jogo, que tenha alguma experiência e que partilhe de forma crítica, quer seja para o bem ou para o mal. Eu diria que a melhor forma de tornar sustentável era serem as próprias pessoas que consomem os conteúdos a financiar isto, atribuindo valor a quem faz as coisas, mas eu acho que não está ainda nesse patamar. Pelo menos eu acho pessoalmente que não tenho ainda uma qualidade suficiente que justifique isso. Porque para justificar uma coisa dessas, eu teria que ter ainda mais regularidade, teria que ter conteúdos especiais e personalizados, tinha que ter equipamento muito melhor, tinha que ter mais conhecimentos de edição, tinha que ter acesso primeiro a jogos que acabam de ser publicados. Portanto, eu acho que não estou nesse nível. E dificilmente isso irá acontecer. Tem pouca conta, rapaz. Tem pouca conta. Olha, eu queria que se os presentes têm mais alguma questão que queiram colocar agora. Nós batemos aqui todas as questões que tínhamos aqui no chat, acho eu. Deixa-me ver aqui. Temos aqui ainda uma do André. Não é o David? O David já falamos no final. Pronto, ok. Ou Sim. é o David a fazer roleplay De André. O André pergunta: tens ambição, alguns no futuro, de criar os teus jogos? A tua editora? Porquê? A minha editora, duvido. Mas eu já crio os meus jogos, já tenho alguns jogos criados. São jogos feitos para projetos específicos e para testes específicos. Eu já devo ter criado uns 5 ou 6 diferentes para aulas, por exemplo. Eu neste momento estou, por exemplo, a colaborar com um projeto de investigação de um jogo híbrido com a Universidade de Aveiro
que é um jogo para ensino de, chamemos-lhe cultura alimentar, para que as crianças provem mais alimentos e que estejam mais dispostas a isso. E fui eu, por exemplo, que fiz o protótipo analógico do jogo, e é um jogo que é uma espécie de um jogo de aventuras, em que vão personagens explorar o território, combater contra monstros, de obter poderes e desenvolver as suas características e tendo ataques especiais e etc e tal. Portanto, esse protótipo eu criei e com mais algum desenvolvimento seria um jogo vendável. E, por exemplo, criei também há pouco tempo para uma sessão que fui fazer ao ISECA Coimbra, que é a Escola de Engenharia do Politécnico de Coimbra, em que era um jogo que simulava, por exemplo, o desenvolvimento urbano através da teoria da complexidade, em que era um jogo competitivo de cartas, daqueles em que nós temos que esgotar rapidamente as cartas, e através disso iam fazendo interações e criando uma cidade. Por exemplo, isso é um jogo que também poderia ser adaptado para um jogo existente comercial, mas são coisas que eu vou fazendo para as minhas formações. Estes são dois exemplos. Acontece-me, por exemplo, há uma formação ou coisa e eu crio um jogo especificamente para aquilo. Às vezes um jogo muito simples, às vezes mais complicado, depende. Tem que criar do jogo, tem que criar, depende de cada caso. E tens a intenção de isto é só mesmo uma pergunta for curiosity sake, né? Se tens a intenção ou se te vês no futuro, seja lá quando isso for, a criar jogos não só para o contexto de formação formativo, né? Ou educacional, mas também para publicar mesmo para o público, ou é algo que nem sequer te vês a fazer? Opa, talvez. Para já é impossível, não tenho tempo. Mas talvez. Gostaria, claro, gostaria de fazer, por exemplo, um city builder. Gostaria de fazer um Civ game. Gostaria de fazer um Eurogame económico com alguma interação. Os jogos que eu gosto. Gostaria de os fazer, obviamente. Perfeito. Ok. Temos direito aqui mais uma pergunta. Antes do Daniel fazer aqui a pergunta-chave que vai fechar este webinar e que é a pergunta mais importante para nós, que tem a ver com este tema, obviamente, ou com esta pessoa. E aqui o David Rodrigues pergunta: sou o teu maior fã. Confirma? Sim, David, podes fazer uma pergunta. Vá lá, eu deixo. E o André também deixou aqui mais uma interessante. Força, tens que tirar o microfone. Estás mute? Se é para possível. Já está no mute. Sim. Para a pergunta, para lançar, que eu tenho andado a pensar isso ultimamente, se achas que, e é falado, pronto, e fóruns e tu acompanhas, jogos feitos para reviewers estão a minar muito o mercado. Achas que isso existe? Jogos que são feitos para reviews especificamente, ou seja, com características que vai agradar certos reviewers, aqui pronto, neste caso não serão reviews portugueses porque somos pequeninos, como tu disseste, mas achas que isso está a acontecer? Jogos para reviewers? Não sei, sinceramente não sei. Será que tem assim tanto impacto? Eu penso Talvez. que sim. Talvez. Gostava de ouvir a tua opinião, ou seja, jogos que se calhar não são assim tão interessantes, mas têm aqui uma lavagem visual, alguma coisa a ver com os componentes e gostos específicos destes reviewers que recebem o jogo e fazem a review muito positiva, mas depois o jogo desaparece um bocadinho passado um ano. Pá, não sei se será isso. É assim, porque há algumas editoras, aliás, há várias abordagens comerciais que existem, pelo menos que eu já identifiquei. Há editoras que se focam num ou dois jogos por ano e apostam tudo naquilo, e há editoras que quanto mais eles conseguirem despejar para o mercado melhor, depois logo se vê qual é que tem mais recepção e depois vão fazer reedições dele. Há estas várias abordagens. Pode coincidir com uma coisa dessa. Eu também imagino, por exemplo, falaram aqui do Tom Vessel. Quando o Tom Vessel recomenda um jogo, se calhar o jogo vende. Eu imagino que sim. Tal como nós sabemos que, por exemplo, na indústria dos videojogos, provavelmente a parte mais dispendiosa é a parte do marketing, que é onde se gasta se calhar mais dinheiro do que no desenvolvimento do jogo, e isso depois faz diferença para o jogo ser vendável ou não. Se calhar pensar num jogo que vai agradar ao Tom Vessel, se calhar já é uma coisa que está na cabeça das editoras, não. Se calhar faz a diferença entre, sei lá, vender mais de 1000 ou 2000 exemplares, pelo menos. Há outros que fazem, mas estava a pensar especificamente do Dice Tower. Os seals até foram reformulados há 1 ou 2 anos, têm grande impacto.
e até bem pouco tempo eu usava como uma referência ultimamente com a pandemia tenho andado a pensar mais sobre jogos e comecei a adquirir menos jogos também, a pensar melhor sobre isso, e realmente dá que pensar que aqueles selos são lançados, se calhar com eles costumam fazer 5 ou 6 jogos de teste, mas o selo fica. E houve jogos que eles deram Seal of Excellence que eles já admitiram que se fosse agora já não o davam, mas as editoras já imprimiram na caixa e tem impacto. E dá que pensar, não é? Como é um canal com um volume de visualizações muito grande em comparação com os outros, se realmente ali fazer um jogo, imaginando um jogo que agradasse ao Tom Vassell, mesmo que não seja um jogo pensado para o futuro, ou se calhar é um jogo que já existe, mas com outra lavagem. Pronto, é um bocado a opinião, era para perceber também o que é que tu achavas disso, de ser algo que tu achavas que era real ou não. Não sei, o que me parece é que neste momento cada vez mais o marketing vai ter impacto nos jogos. Acho que vai trilhar um pouco como aconteceu nos digitais. Agora não sei se será da mesma forma. Por exemplo, uma das coisas que serve para o marketing é o autor do jogo, no caso dos jogos de tabuleiro, que é uma coisa que se perdeu nos jogos digitais. Isso já não é uma coisa que marque tanto, mas nos jogos de tabuleiro muitas vezes o que acontece é que tu tens o autor do jogo, no entanto o jogo não é bem daquele autor, porque quando passa pelos developers eles mudam-lhe tanto o jogo que já é uma coisa um bocado diferente, mas no entanto fica lá o nome na mesma. Se calhar é uma das coisas que distingue dos jogos digitais. Se calhar o nome do autor se calhar vai sempre ficar como uma característica importante para o marketing, digo eu. Tal como, por exemplo, os componentes detalhados e as miniaturas são coisas que nós sabemos que hoje em dia contam muito. A tal presença de mesa para um jogo ter sucesso. Provavelmente o nome também vai ser uma das coisas que vai ficar. Yeah. André, tens uma pergunta, força? Eu tenho uma pergunta. Força. A minha pergunta para ti, Micael, é isto é meio abstrato, não é? Mas vamos ver o teu take. Como inovar da produção de conteúdos? Como inovar ou como empreender, não é? Também podes ir por esse lado. Na produção de conteúdos aqui dos jogos de tabuleiro. Já há tanta coisa, não é? E já existe tanta coisa, como é que se pode inovar nesta área? Uma boa questão. Eu tento inovar naquilo que posso, criando novas rúbricas, novas coisas. Estou sempre a pensar em novas maneiras de abordar a coisa. Embora eu diria que realmente uma inovação é a sistematização da abordagem que se faz. Essa é uma inovação. Para não cair naquela coisa de o jogo é giro, o jogo é divertido, joga bem, estas coisas que não querem dizer nada, né? Fazendo uma abordagem mais sistémica, baseada em conteúdos, em coisas que estejam consolidadas em algum lado, por exemplo, na literatura, eu acho que é uma inovação, não é uma coisa que se faça muito. E depois existem muitos conteúdos criativos que ainda não estão a ser explorados também, diria eu. Por exemplo, não vimos ainda num fenómeno como, por exemplo, o Will Wheaton fez na altura. Jogar com celebridades, por exemplo. Nunca vimos coisas dessas. Sei lá, outras coisas, por exemplo, o Shut Up and Sit Down, para quem segue. Tem abordagens mais humorísticas, também há coisas. Existem muitas possibilidades. Só que lá está, é preciso talento e recursos para fazer essas coisas, não é? Talento. Talento. Daniel, a tua pergunta. Ora então, nós temos aqui o hábito, a tradição de colocar a cada convidado a sua questão, a sua opinião sobre vários produtos que tenham consumido ultimamente, sejam jogos de tabuleiro, narrativos, de vídeo, livros, filmes, séries que têm vindo a consumir nos últimos tempos e que têm sido uma referência para eles, de forma que fica aqui listado como Referência, sim. Sim, como uma referência para quem está a assistir, para poder experimentar e ver e conhecer melhor a pessoa que nós aqui trouxemos o webinar. Mas, como estamos a falar com o excelentíssimo Micael, o guru dos jogos de tabuleiro, colocar simplesmente essa questão seria um insulto à tua pessoa, pelo que vou tornar a coisa mais interessante e refazê-la da seguinte maneira. Micael, deixa-nos aqui o teu top 5 jogos de tabuleiro.
Como? Não percebi? Deixa aqui para a mesa o teu top 5 de jogos de tabuleiro. Ui, top 5. Olha, Não é assim que vem. Sei lá, deixa-me contar pelos dedos para ver se não me engano. Então, gosto do Lisboa, gosto do Braça. Pensar em jogos que eu gosto sempre de jogar. Opa, alguns depende do momento do ano. Às vezes é consoante as pessoas com quem se joga. Estás a ver? Também depende um bocado por aí. Por exemplo, eu gosto muito de jogar um Game of Thrones Second Edition com certas pessoas, pelo menos uma ou duas vezes por ano. Vamos aqui para 3. Mais coisas. Olha, eu gosto bastante do Terraforming Mars 4, porque me faz lembrar um pouco o Magic the Gathering, aquelas cartas todas e combinar aquilo tudo e fazer grandes combos. E mais um, e outro. Opa, gosto muito do Western Legends, Pim. que supostamente eu não deveria gostar, mas adoro andar vaguear e fazer parvoices, interagir com os outros e criar situações ridículas que vamos fazer piadas durante o jogo, de certeza, e vamos meter-nos com os outros. pá, fantástico. E só assim a brincar, acabei de arranjar 5 jogos para a minha lista que muita gente diz que está muito deficitária. Obrigado. Prenda de Natal. Já tens prendas de Natal para ti próprio. Tenho. Há várias pessoas que te podem oferecer esses jogos, ou seja, já têm a lista. É só escolherem um desses. Olha, Bruno, ia estragar agora se eu fizesse uma pergunta. Mas está, ou não? Não. É porque o Miquel falou de uma coisa que eu ignoro completamente nos jogos de tabuleiro, não sei porquê, que é, o Miquel disse qualquer coisa, depende da altura do ano, não é? E das pessoas com quem estou a jogar. Pronto. E isto nos jogos narrativos, não é? Nos role-playing games, as pessoas com quem estou a jogar, tipo, é super, é muito pesado e é muito importante, porque define, não é demasiado, mas tem um grande peso na experiência. Como é que tu divides, não tem de ser por números, tem porcentagens muito fixas, Miquel, mas como é que tu divides o quão o jogo importa, não é? O quão as pessoas importam e a interpretação das pessoas à mesa, das regras e de como jogam para a experiência em si. Ou seja, estes elementos todos partilhados, divididos em percentagens, em grandes, pequenas partes, whatever. Como é que tu divides isso no jogo de tabuleiro? O quão é importante o jogo, ou se é mais importante as pessoas com quem estás a jogar do que o jogo? Olha, o jogo, as pessoas com quem se joga são sempre importantes, independentemente do jogo. Depois, eu diria que isso cresce, a importância das pessoas consoante o tipo de interações que o jogo proporciona. E também consoante o tipo de conflitos associados ao como eu lido com os jogos de tabuleiro. Por exemplo, nós temos aqui a diferença entre os jogos de estilo europeu, que por vezes as interações são mais diluídas e não são tão diretas. Aí é quando se reduz o peso de com quem se joga, diria eu. Mas quando passamos para jogos de interação mais direta, que já se aproximam, por exemplo, dos jogos de guerra ou dos jogos um pouco até do estilo americano, mais de conflito direto, por exemplo, o caso do Game of Thrones que eu estava a falar, o Game of Thrones, o board game de Second Edition, tu podes jogar com 6 jogadores ao mesmo tempo e cada um vai jogar com uma das casas do Westeros. E obviamente aquilo vai ser a simulação da intriga política e militar para dominar o Trono de Ferro. Que vai haver muitos conflitos e vai haver muita sacanagem. Muita sacanagem mesmo, porque é suposto tu fazeres alianças e traís as pessoas nos momentos que te dão vantagem. Portanto, nem são todas as pessoas que estão disponíveis com a sintonia para entrar numa coisa destas. Por isso tem de ser com as pessoas certas, e se as pessoas levarem isso, realmente entrarem nos papéis e exatamente, este é o jogo, e se quiserem realmente assumir, é daqueles jogos em que se consegue já assumir mais os papéis, em que se consegue assumir realmente o papel que está ali a tomar do jogo e ser um verdadeiro sacana maquiavélico, aquilo fica muito mais interessante se tu puderes depois rir sobre aquilo e depois comentares o jogo e analisares o metajogo. Portanto, esses jogos que têm esse tipo de interações interessam muito, muito, muito as pessoas com quem se joga. Mas também pode acontecer em jogos mais simples. Por exemplo, é o The States, não sei se vocês jogaram alguma vez, que é um jogo sobre imobiliário. É um jogo mais rápido, mais abstrato. Mas o jogo, tu consegues num turno estar a ganhar por muitos e no outro, se te rebentaram com o jogo,
estás em último com pontos negativos. E as pessoas podem lidar mal com isto, porque tem muitas interações. Eu acho que depende do tipo de interações e do tipo de conflito que o jogo pode ter. Por exemplo, no Western Legends, porque é que eu gosto do jogo? Eu não me esqueço, a primeira vez que eu joguei aquilo, que até foi numa Lariacon, e até foi com o Diogo Trindade. Vocês conhecem. Ele levou o jogo, e eu calhou-me uma personagem que tinha características boas para a bandidagem. Logo, olha, vou ser bandido. A primeira vez que fui preso, nunca mais vou ser bandido. E fui preso 4 vezes na bandidagem. Portanto, eu nunca mais me esqueci desta experiência. E depois, também com a Diana, também que vocês conhecem, ela andei em lutas com ela e ela andou-me a fazer a folha em vinganças. Também, portanto, isto são coisas que eu não me esqueço. E acho que este tipo de narrativas acontecem, por exemplo, neste tipo de jogos que são mais tipo caixa de areia, em que nós temos liberdade para fazer coisas. E acho que consegue explorar aqui um pouco a parte narrativa, mas tem também os mecanismos de jogos de tabuleiro que normalmente o pessoal mais ligado aos Eurogames aprecia, e aos jogos mais económicos, porque todos os jogos têm também uma economia de jogo. Ok, fantástico. Olha, e aproveito para dizer bem-vindo, André. Ainda bem que chegaste a tempo de olhares para as nossas belas caras. É sempre bom ter a tua presença. Hoje, infelizmente, não pudeste estar connosco, mas a tua presença estava bem quente no nosso coração. Bem-vindo de volta, grande líder. Olha, então temos o Miquel satisfeito, temos um público satisfeito, temos um vídeo gravado. Miquel, foi literalmente um prazer ter-te mais uma vez aqui. É ótimo falar coisas que nós gostamos tanto e pôr isto realmente em perspectiva, né, de conversarmos sobre como é que a criação de conteúdos de alguma forma pode mudar a nossa vida. A minha mudou de certeza e pelos vistos a tua também está a mudar. Desejo-te tudo de bom e boa sorte para o teu progresso, que tenho a certeza que ainda há de ter, e deixo-te uma última dica que para mim é valiosa, que é aposta no Patreon, porque acho que os teus conteúdos têm qualidade para tal e certamente poderias meter lá a ajudar-te a conseguires aquilo que pretendes para ti, e de certeza que comigo haveriam outras pessoas. Força, Miquel, um grande abraço. Bruno, eu cheguei atrasado, mas se calhar Já fizemos uma pergunta super importante. já fizeram uma pergunta importante, não foi? Já sim, só que depois temos perguntas interessantes que saíram a seguir. Eu sou. Pois é, sabes como é que é? A vistoria das perguntas altamente interessantes tinha de fazer a verificação. Ainda bem que fizeste. Então, prossigam. Prossigam. Carry on! Depois o Daniel diz-te qual é que é o top 5 de jogos de tabuleiro que o Miquel gosta e assim qual é que é a prenda que vais dar ao Daniel. Está bem? Faz a favor de prosseguir caminho. Então. Bom fim de semana a todos. Calma, Bruno. Bruno. Quem é cá para a semana? Fuck shit man. Já me tinha esquecido quem era. Eu acho que nós combinámos qualquer coisa com uma pessoa também super importante para nós. E eu até acho que está hoje aqui connosco. Pela primeira vez. É que eu ainda não confirmo esses malandros. Mas, pronto, fica aqui ainda por confirmar que durante este fim de semana será feita a confirmação. Mas em princípio, para a semana poderemos ter uma atividade de team building para fortalecer aqui alguns laços e pôr-nos a mexer e a fazer coisas giras. Se calhar não só ao computador. Exatamente, olha, ali o Strelar já está mesmo na linha da atividade. Trata-se de uma experiência que, pronto, faço em âmbito profissional e que se calhar não vou trazer aqui para nós e para quem mais queira vir, uma coisa muito dinâmica, divertida e que ao fim de 60 minutos temos montes de memórias e um momento bom para recordar. Queima calorias também. E já agora também. E já agora é muito divertido. Normalmente costuma ser muito giro. Tu já facilitaste André Ferreira? Ou não? Eu já te chamei para algumas coisas, não me lembro. Várias, não sei se vai ser aquilo que tu vais fazer. Pois, mas também para ti. confere. Mas
qualquer maneira, André, se não confirmares, nós temos um duplo plano e vamos pedir a outra pessoa também bastante interessante para nós para montar aí um servidor de Among Us para nós jogarmos. Que giro. O Nuno até ficou assim a olhar para mim. Ninguém me falou nada disso. Mais uma vez. No convite, mas ninguém respondeu. Mais uma vez, eu caí de paraquedas. Respondi. É sempre, eu fui um convidado para ninguém respondeu. O Bruno está mesmo a mandar aqueles audibles mesmo. Pá, está mesmo ali forte. É só por pessoas em cheque. É. Mudem lá o nick de Bruno Ribeiro para Bruno o Checker. Como é que é a pessoa que mete outras pessoas em cheque? É um quê? Não sei. É um jogador de xadrez. Mate. Pá, não podia haver assim um termo. Epá, assim, mano. eu quando jogo xadrez é para dar checkmate, por isso não... Olha, Miquel, eu subscrevo na ideia do Patreon ou de qualquer outra plataforma que eventualmente decidas utilizar para te financiar. Relembrar que muitas vezes não tem só a ver com a qualidade, muitas vezes tem mais a ver com a criatividade do conteúdo que se produz, e acho eu que ainda a maior parte, né? Eu estou por partes e percentagens, não sei porquê, é a pessoa em si. Pronto, O envolvimento que cria como comunidade. eu ponho uma porrada de Patreons e não estou 100% atento ao conteúdo deles, mas estou a apoiar a pessoa, ou a ajudar, porque a pessoa depois faz conteúdos e envolveu-me de uma certa forma que me faz querer apoiar esta pessoa. E isso de certeza que tu, com o trabalho que tens feito, constante, ou qual foi a outra palavra que o João Mariano disse-me e eu esqueci-me, faz mal. Constatam? Não era outra coisa que nós discutimos sobre, mas não faz mal. O Miquel tens feito um trabalho constante, de qualidade, diversificado, né? Tanto vemos memes, eu farto-me rir com os teus memes. Yeah. Já peguei em memes teus e traduzi para os jogos narrativos. Quando tu fazes memes, já peguei em coisas tuas e disse, espera aí que isto também é aplicado, basta aqui mudar um bocadinho o wording ou mudar aqui um termo, também é aplicado, e pumba, lá vai para um Discord ou para um grupo e faz as pessoas discutirem umas com as outras, que assim, isso é que é bom. Por isso pensa nisso, a sério, pensa nisso, Micael, e depois quando tiveres updates sobre... Quando tiver 5.000 seguidores, faço isso. Está escrito, está ali. É essa a meta? Então... Temos que fechar. Toca a fazer contas, pessoal. Seguidores aonde? A questão também muda. À porta de casa. Isso é que... É assim, não falta muito, pessoal. Não falta muito. Olha, sem mais demoras, Daniel, podes dar por terminada a nossa gravação, se não o fizeste já, obviamente. Não, ainda está a gravar. Divirtam-se todos, bom fim de semana, Bom joguem fim de muito. semana, tudo Tá bem, bom. malta. Muito obrigado. Beijos doces. Obrigado, Michel.